A tramitação da denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no caso das rachadinhas volta a ser paralisada. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, atendeu uma reclamação feita pela defesa do ex-policial militar Fabrício Queiroz, apontado como o operador do esquema. A liminar ainda beneficia outros 15 acusados de participarem de crimes que desviaram pelo menos 6 milhões de reais dos cofres públicos a partir do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. A suspensão dessa denúncia está relacionada à decisão da 5ª turma do STJ, que anulou as quebras de sigilo bancário e fiscal de pessoas e empresas investigadas. Foi inclusive o próprio Otávio de Noronha que propôs as anulações em fevereiro deste ano. O advogado de Fabrício Queiroz argumentou que a denúncia apresentada pelo Ministério Público usou os dados das quebras e, por isso, não pode ser validada. Entretanto, no início deste mês, o MP já tinha desconsiderado essas provas e reafirmado a ação. Pois é, são vários aspectos a comentar a respeito desse caso. Que bom que aí na introdução da Débora Alfano já veio esse elemento, que o João Otávio de Noronha foi quem propôs as anulações das quebras de sigilo bancário e fiscal de pessoas e empresas investigadas nesse caso do peculato, né? É bom que se diga que rachadinha é esse nome informal para transformar um crime numa coisa corriqueira, mas a gente está falando aqui de roubo de dinheiro público. Rachadinha é coisa de ladrão, dizia o saudoso Major Olímpio. João Otávio de Noronha é aliado da família Bolsonaro, ele tem dado decisão favorável à família Bolsonaro, uma atrás da outra. Ele não só propôs a anulação da quebra de sigilo, como foi ele que mandou Fabrício Queiroz para casa. Fabrício Queiroz era para estar na cadeia, um operador de desvio de dinheiro público por meio de funcionários fantasmas. E isso está lá para quem teve o trabalho, para quem se deu ao trabalho, de ler a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro. O Queiroz ia para a cadeia e a esposa dele, Márcia Aguiar, estava foragida quando João Otávio de Noronha deu a ela o que eu chamei de fuga premiada. Ele falou, não, Queiroz não é para ir para o regime fechado, pode ficar em prisão domiciliar, e a esposa que fugiu, sabe-se lá para onde, com quem, pode ir para casa para cuidar dele. Esse é o João Otávio de Noronha. E aí o ministro Félix Fischer voltou das férias, porque o João Otávio estava ali atuando como presidente, no recesso judiciário, tomando suas decisões monocráticas, e o ministro Félix Fischer derrubou a decisão do João Otávio de Noronha. Falou, não, tem que ir para a cadeia. E aí sabe quem derrubou a decisão do Félix Fischer para manter a do Noronha? Lá de cima, sempre ele. O libertador-geral da República, no pior sentido, Gilmar Mendes. Contra quem o bolsonarismo nunca mais falou. Afinal, pediu até aval para a indicação do Cássio Nunes Marques, que está lá, blindando, ou pelo menos aliviando a barra de Gedel Vieira Lima, de Ciro Nogueira, de Arthur Lira. Então Jair Bolsonaro foi pedir ao Gilmar o aval para a indicação do Cássio Nunes Marques ao STF. O Gilmar é o responsável pelo recurso do MP do Rio contra o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. Foi ele que falou, não, Queiroz, pode ficar aí, nem precisa sair, não precisa nem sair de casa para ir para a cadeia, para depois eu tirar, não, já ficou lá. Na Taquara, saíram até as fotos no jornal, Taquara aqui, zona oeste do Rio de Janeiro, ele lá na varanda, com a esposa dele, tranquilão, numa boa, que é a vida de quem desvia dinheiro público no Brasil. Uma vida tranquilona, como a gente está vendo por aí. A sujeira é toda varrida para debaixo do tapete. Quanto mais poderosa a pessoa, quanto mais influência ela tem, mais ela consegue se safar. E mais dinheiro também para pagar os advogados para fazer todos os recursos aí nas 4 instâncias, já que a prisão em segunda instância, inclusive, foi derrubada pelo STF. Muito bem, dando aqui o cenário geral da impunidade no Brasil. Voltando ao caso específico, João Otávio de Noronha. Jair Bolsonaro disse que teve um amor à primeira vista. Tem o vídeo dele dizendo isso, tá? Não precisa acreditar em mim, pode assistir ao vídeo. É só botar aí no Google, nas redes sociais, vocês vão encontrar Jair Bolsonaro falando, quando eu vi João Otávio de Noronha, foi um amor à primeira vista. E era um daqueles que estavam lutando pela vaga no Supremo Tribunal Federal. Agora, o segundo indicado, depois de ele indicar o preferido do Ciro Nogueira do Centrão, é o André Mendonça, que é o preferido do José Dirceu. E é curioso como ainda tem gente que vai para a rua para defender a família Bolsonaro. Está aí indicando todos os ministros do STF que são o sonho
da turma que tem telhado de vidro, né? Inclusive da própria família Bolsonaro. Muito bem, o João Otávio de Noronha é um dos cotados, assim como Augusto Aras, como Humberto Martins, do STJ também. E a gente vai ver aí como vai ser a tramitação dessa indicação do André Mendonça, que o Davi Alcolumbre estava querendo embarrear, mas agora Augusto Aras já foi reconduzido ao cargo de PGR, então pode ser que a do André Mendonça avance, talvez tenha que distribuir uns cargos ali para os senadores aprovarem, isso tudo que a gente está acostumado a ver. O caso específico do Flávio Bolsonaro. Houve a denúncia contra o Flávio por peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Ele foi apontado como líder da organização criminosa, que desviou 6 milhões de reais dos cofres públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, 6 milhões de reais do povo fluminense. 6 milhões de reais do povo honesto, trabalhador, que paga os seus impostos, para que as autoridades públicas, inclusive aquelas políticas eleitas para cargos eletivos, em cargos eletivos, claro, que elas façam o uso nos termos da lei. Não é o uso nos termos da lei você ficar com o salário de quem não trabalha para aumentar o seu e ter um enriquecimento ilícito. Muito menos lavar esse dinheiro em transações de imóveis. Então houve a denúncia contra o Flávio, contra o Queiroz e contra uns 15 funcionários, a maioria deles fantasmas, uma das quais, Luísa, se eu não me engano, confessou que era funcionária fantasma participante desse esquema. Tem uma que confessa no gabinete do Flávio, tem outra, a Andréa Siqueira Vale, confessa no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Esse é um outro assunto. Essa denúncia foi feita, e aí se chegou lá no STJ, com a STJ do Humberto Martins, João Otávio Noronha, dessa turma, né? Que sempre tem ali as suas relações políticas, que ambicionam chegar ao Supremo Tribunal Federal, fala assim, essa decisão aqui não está fundamentada, do ministro, do juiz de primeira instância, Flávio Itabaiana, que é até charado o Flávio Bolsonaro. Não fundamentou, tinha todos os indícios, né, que vieram ali do relatório do COAF a respeito da movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, que era assessor no gabinete do Flávio na Alerj, e a apuração decorrente dela, né, a partir ali da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Havia todos os indícios, o juiz responsável pela investigação considerou que era necessário quebrar o sigilo, quebrou o sigilo e encontrou lá a sujeira. Encontrou lá o caminho do dinheiro. E isso tudo foi posto na denúncia. E aí chegaram lá os desembargadores e falaram, não, mas veja bem, não fundamentou direito. Não, pode até ter encontrado a sujeira e tal, mas não estava explicando ali para juízes de outra instância e tal. Nesse sistema brasileiro, em que uma coisa que não está dita, a pessoa não pode consultar, mas por que você fez? O sujeito apresenta e tal. Não. Aí se anula, se volta, se gastam meses e meses e a coisa vai passando enquanto os políticos vão articulando uma maneira de ficar impune. Então, João Otávio de Noronha participou desse processo também. E aí, o que aconteceu? O MP do Rio retirou todos os itens que foram descobertos a partir da quebra de sigilo e apresentou a denúncia, porque, inclusive, há outros caminhos de investigação que não a quebra de sigilo. Como eu estava dizendo, tem até uma ex-funcionária, eu não gosto de usar essa palavra porque a pessoa não trabalhava, né? Uma ex-funcionária fantasma confessa. Então você tem vários outros caminhos aí para mostrar que havia um esquema de desvio de dinheiro público. Apresentou uma denúncia sem aqueles elementos descobertos por meio da quebra de sigilo, e essa denúncia foi acatada no tribunal aqui do Rio de Janeiro. Aí chega lá para o STJ analisar, ele está dizendo assim, não, a defesa do Fabrício Queiroz, não, ainda tem elemento aí que fazia parte da quebra de sigilo. Esses documentos todos não vieram a público, o MP do Rio não está se pronunciando, já foi acessado aí pela imprensa, mas não quer falar, o Tribunal do Rio também não quer comentar a decisão e tal. A gente vai ter que ver isso nos detalhes. Mas o Flávio Bolsonaro acaba ganhando tempo com todo esse imbróglio, né? Agora, não é surpresa nenhuma que o João Otávio de Noronha deu uma decisão favorável a ele nesse processo e vamos aguardar para ver se retirando esses elementos que o Noronha diz que faziam parte da quebra de sigilo porque a defesa do Fabrício Queiroz alegou e tal, se vai haver novamente a denúncia sem esses supostos elementos. Eu estou muito desconfiado a respeito disso. Eu preciso olhar ali os documentos originais, ver o que exatamente foi apontado.
E é bom que o Ministério Público do Rio de Janeiro se explique também, porque houve mudança aqui no Rio. A chefia do MP do Rio, ela foi trocada. Cláudio Castro assumiu, a família Bolsonaro é aliada dele, ele escolheu lá o procurador-geral. Então, olho com muita desconfiança para tudo que aconteceu depois de toda essa troca. Então, é bom a gente ficar vigilante, monitorando, para ver se certos atrasos na tramitação não estão sendo feitos de uma maneira não republicana, para dizer o mínimo, por interesses outros que não sejam os interesses, a análise técnica estrita. Muito bem. Dito isso, Flávio Bolsonaro ganha mais tempo, é óbvio que ele quer empurrar isso ao máximo para não prejudicar, inclusive, a campanha eleitoral do pai em 2022. Agora, tudo que Jair Bolsonaro fez para sabotar o combate à corrupção vem, basicamente, da descoberta da rachadinha na família. E aí, é até bom a gente dar a próxima notícia antes de eu continuar a análise, porque ela tem tudo a ver com isso do que eu estou falando. Então, vamos falar sobre o projeto de combate à lavagem de dinheiro e quem foi o senador que votou contra? Alô, São Paulo, vamos continuar. Vamos lá, Felipe. Com o objetivo de dificultar a lavagem de dinheiro, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova um projeto de lei que cria limites para transações e posse de dinheiro em espécie. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta veda transações em espécie acima de R$10 mil e pagamentos de boletos em espécie acima de R$5 mil. O PL também proíbe a circulação com mais de R$100 mil em espécie, exceto para transportadores de valores. Além disso, veda a posse acima de R$300 mil, salvo em casos específicos. Relator do texto, o senador Alessandro Vieira, ainda acolheu uma emenda de Oriovisto Guimarães, que também proíbe o uso de dinheiro vivo em transações imobiliárias. Denunciado por lavagem de dinheiro, o senador Flávio Bolsonaro votou contra o projeto de lei, depois de tentar pedir vista, ou seja, mais tempo para análise. Bom, em primeiro lugar, reconhecer mais uma vez o trabalho de combate à picaretagem em todas as suas frentes, feito esse trabalho pelo senador Alessandro Vieira. Ele está no noticiário. A gente está comentando aqui as notícias que estão em todos os jornais, todos os dias nesse programa. Esse programa é baseado nos fatos aí que são mais importantes no cenário político do Brasil nesse momento e, obviamente, em tudo aquilo que diz respeito a essa arena. Então, ele está lá tentando combater a lavagem de dinheiro. E ele próprio foi lá no Twitter para fazer o comentário sobre o projeto que ele relatou e perguntando no final do tweet, adivinha qual foi o senador que votou contra? Flávio Bolsonaro, denunciado por lavagem de dinheiro, votou contra um projeto que dificulta a lavagem de dinheiro. Ainda tem gente que vai atrás dessa família, que acredita. E aqui é preciso lembrar, porque o Fábio deu aí as devidas informações sobre o conteúdo mesmo do projeto. A gente está falando da vedação ao uso de dinheiro vivo em transações imobiliárias. Ora, se isso fosse vedado há mais tempo, as transações imobiliárias da família Bolsonaro, boa parte delas, não teria acontecido. Ou será que teria acontecido de outro jeito? Vamos lembrar aqui de algumas? Bom, uma delas, um imóvel no Rio de Janeiro, que foi apontado na investigação do MP Fluminense, conforme noticiado amplamente pela imprensa, como foco de lavagem de dinheiro do esquema de peculato, mal chamado de rachadinha. Então você tem uma origem ilícita, um dinheiro que está sendo roubado do povo fluminense, e ele, de acordo com a investigação, conforme foi noticiado, estava sendo lavado para que houvesse ali ares de licitude por meio dessas transações imobiliárias. Então o sujeito vai lá comprar um apartamento, ele dá o dinheiro vivo para a quitação de uma parcela, para o financiamento. Inclusive, na denúncia contra o Flávio Bolsonaro, está lá o dinheiro que pingou na conta da esposa dele às vésperas de o casal pagar uma das parcelas para ter o imóvel. Só para deixar claro aqui do que a gente está falando. Sendo que o Flávio Bolsonaro, quando foi dar a sua alegação, depois que foi descoberta a mansão de R$6 milhões na qual ele vive hoje, em Brasília, ele falou que aquela mansão também foi comprada
com um imóvel, a venda de um imóvel que ele tinha no Rio de Janeiro, que era esse imóvel. Olha só, era o imóvel apontado pela investigação como foco de lavagem de dinheiro do esquema ilícito. Então, quer dizer, a gente, considerando esse elemento, teria que pensar o seguinte, você tem um desvio de dinheiro, o sujeito usa um dinheiro ilícito para comprar um imóvel, aí depois ele vende aquele imóvel e usa para comprar outro. Aí ele diz, não, veja bem, esse imóvel aqui, ele veio da venda de outro e tal, como se o outro não tivesse sido comprado por meio de um dinheiro ilícito, de origem ilícita, a partir de um esquema, de peculato no caso. Muito bem, dito isso, vamos lembrar aqui o resto da família. Aí você tem que pegar as notícias daquela época. Eu já fiz uma postagem, quem quiser pode procurar aí no Google, que é Linha do Tempo, : Bolsonaro, Queiroz e Dinheiro Vivo. Mas eu quero lembrar aqui só 2 episódios. Eduardo Bolsonaro, irmão do Flávio, o filho 03 do presidente. Flávio é o 01, Carlos 02, Eduardo Bolsonaro 03. Ainda tem o 04, Jair Renan. O Eduardo Bolsonaro pagou R$150 mil em dinheiro vivo durante a compra de 2 imóveis na zona sul do Rio de Janeiro. R$150 mil. Até hoje não se sabe exatamente como. Botou todo esse dinheiro numa mochila, entregou numa mala, como é que foi? Pagou várias vezes, como é que carregou e tal, tanto dinheiro assim, R$150 mil. O Carlos Bolsonaro, curiosamente, está tudo aí em notícia da imprensa, é só procurar. Carlos Bolsonaro comprou imóvel com dinheiro vivo em 2003. Se eu não me engano, quando ele tinha... se eu não me engano, não, está aqui a notícia. Quando tinha 20 anos de idade. Você, ouvinte, comprou um imóvel de R$150 mil quando você tinha 20 anos. Agora, deixa eu só fazer um acréscimo. De acordo com o valor corrigido pelo IPCA, na matéria original do Estadão, foi repercutida no Congresso em Foco, o valor pago equivalia a R$366 mil. Estamos falando aqui em dinheiro vivo. Era assim que a família Bolsonaro ia construindo o seu patrimônio. Naturalmente, Flávio Bolsonaro é contra um projeto que veda o uso de dinheiro vivo em transações imobiliárias. Um projeto que veda a posse de R$300 mil. Um projeto que proíbe a circulação com mais de R$100 mil em espécie. Não dava para Dudu Bananinha circular com R$150 mil para comprar imóvel, se esse projeto estivesse em vigor. Não dava para Carlos Bolsonaro, aos 20 anos, eleito do primeiro mandato, se eu não me engano, de vereador, comprar esse imóvel. Veda também esse projeto transações em espécie acima de R$10 mil e pagamentos de boletos em espécie acima de R$5 mil. Quer dizer, não dá para ficar com tanto dinheiro vivo sem da bandeira, né? E agora você tem um projeto, portanto, para combater a lavagem de dinheiro, já que, obviamente, quem tem dinheiro, quem tem essas quantias, tem todo o acesso aí ao sistema bancário, para ter o seu cartão de crédito também, como é a modernidade. A gente estava falando isso outro dia aqui no Jornal Band News Rio, primeira edição, como se usa muito menos dinheiro atualmente. Aliás, a gente estava falando até sobre um problema no pedágio. Tem gente que vai, já aconteceu comigo, de você ter que passar por um pedágio na estrada, você está sem dinheiro, você só tem o cartão de crédito, aí às vezes falta a maquininha. Eu sei que vários motoristas que ouvem esse programa estão se reconhecendo nessa situação. Pô, já aconteceu comigo, eu tive que pedir para passar o cartão de crédito, aí a moça do pedágio ou o rapaz teve que sair da cabine e ir pegar lá na central deles e tal, voltar, demorou, acabou gerando um trânsito, gente que estava atrás de mim mudou de cabine. Então, pois é, hoje em dia, dada toda a tecnologia e tal, quem tem dinheiro, quem consegue ali sistema bancário, tem cartão de crédito, etc., tem outros mecanismos, não precisa ficar circulando com essa quantia toda. Quem circula com essa quantia toda, geralmente, pode estar, não quer dizer que seja sempre, mas pode estar lavando dinheiro. E aí tem um projeto para combater isso, e quem é contra? O Flávio Bolsonaro. Quer dizer, está tudo aí. O descaramento hoje é a luz do dia. É a luz do dia. Só que tem gente que vive imerso no universo paralelo da propaganda populista. Aquele que não dá nenhuma dessas informações e faz pensar que Jair Bolsonaro é um combatente do sistema, porque ele está contra o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes está reagindo àqueles que ameaçam ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, é uma batalha pelas liberdades, a liberdade de expressão, enquanto Jair Bolsonaro está lá junto com o Dias Toffoli, e hoje vamos falar sobre mais uma união deles aí numa nova frente, junto com o Gilmar Mendes, junto com toda a ala
que ajuda a sabotar o combate à corrupção no Brasil, dizendo outra coisa, claro. E a Procuradoria-Geral da República abre 2 investigações preliminares para apurar as declarações da ex-cunhada de Jair Bolsonaro sobre um suposto esquema de rachadinha no gabinete quando ele era deputado federal. André Siqueira Vale é irmã da Ana Cristina Siqueira Vale, a segunda esposa do presidente, e apontada como funcionária fantasma do presidente entre 98 e 2006. Em gravações obtidas pelo portal UOL, ela, que sempre morou em Resende, no Rio de Janeiro, contou que 90% do salário ficava com Bolsonaro. Andréia ainda revelou que o irmão dela, o André Siqueira Vale, foi exonerado por Jair Bolsonaro por se recusar a entregar parte dos valores quando era assessor na Câmara dos Deputados. À época das revelações, o advogado Frederic Wassef disse que os fatos narrados por Andréia são inverídicos e inexistentes. Jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete de Bolsonaro ou de qualquer um dos filhos. Esse Frederic Wassef, a alegação do Frederic Wassef é para fazer a gente rir. Ele era o sujeito que estava hospedando o Fabrício Queiroz quando o Fabrício Queiroz foi preso. Estava escondendo ali de qualquer acesso midiático, evitando a exposição do operador da família Bolsonaro no esquema de desvio de dinheiro público em gabinete. Aquele que não só desviava no gabinete do Flávio, como depositava para o Jair Bolsonaro na conta da Michele. 89 mil reais. Pingava 2, pingava 3, pingava 4. Teve dia que pingou dois depósitos de 4 mil, 8 mil reais no mesmo dia, né? Que beleza, né? Você ganhar mais 8 mil reais, assim. Então, esse é o Wassef, né? Então, a gente ri aqui. Outro dia ele estava envolvido lá, foram atrás dele com uma faca. Então, está sempre envolvido numa confusão. O Frederico Wassef, que também teve, aliás, a sua barra aliviada por Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques, indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, porque eles anularam ali todos os atos da Operação Esquema S, que mirava também os advogados do Lula, Cristiano Zanin, o Roberto Teixeira, todos aí tendo a sua barra aliviada. Pois é, esse é o país da impunidade. Mas aí a gente volta aqui para a questão principal. A PGR abriu 2 investigações preliminares, cobradas ontem aqui nesse programa. Que está lá o depoimento, a testemunha. Ela está falando lá, eu fazia parte desse esquema. E, inclusive, eles ficam atrás de mim e tal, querendo que eu fique quieta. Está lá o áudio, as pessoas podem ouvir. Está lá no UOL, na coluna da Juliana Dalpiva. Então, é óbvio que é preciso haver uma investigação. Mas esse país é um país maluco. É um país que o presidente é blindado contra toda investigação e ele próprio escolhe o sujeito que investigaria o presidente da República. E, obviamente, o PGR Augusto Aras só faz as coisas sob muita pressão. Quando faz, abre uma apuração preliminar, deixa cozinhar, depois manda arquivar. No próprio caso do Supremo Tribunal Federal, o inquérito dos atos antidemocráticos, houve uma pressão dos ministros para que a PGR pedisse a abertura desse inquérito. E ela pediu. Foi diferente do inquérito das fake news. Esse, dos atos antidemocráticos, veio da própria PGR. Ela tomou a iniciativa. O Supremo acatou. Aí lá na frente, o que aconteceu? A PGR pediu o arquivamento. Mesmo com todas as provas coletadas sobre aqueles que eu chamo de blogueiros de crachá e vários outros aí. E o Alexandre de Moraes acabou emparedando ali o PGR e abriu uma nova frente de investigação, arquivando o inquérito, mas não deixando as provas serem varridas para debaixo do tapete. Então vamos ver como é que vai acontecer nesse caso, se vai ser só cozinhado mesmo, sem maiores investigações, como é a tendência, ou se isso vai ser aprofundado. Agora, Augusto Aras, ontem, quando foi reconduzido, estava lá dizendo, não, o presidente não pode ser investigado, eu estou com a Constituição, não, aqui, eu sei como é político, eu tinha político na minha família e tal, tudo campanha ali para os parlamentares ouvirem como música, como disse o senador Alessandro Vieira, o senhor vai ser reconduzido, porque o senhor está falando essa frase aí como mantra, não pode haver a criminalização da política. Ora, quem criminaliza a política é quem comete político que comete crime. Essa que é a realidade, o resto é propaganda na qual muita gente cai. Lamentavelmente, muita gente cai no Brasil em propaganda de corrupto, de lavador de dinheiro e, obviamente, daqueles que estão aí para blindá-los. Olha, eu quero registrar que, nesse momento, está em primeiro lugar nos assuntos do momento no país, no Twitter, a hashtag 127SET de setembro, eu vou. Essa é uma hashtag que o pessoal está usando
para promover a manifestação, que é a manifestação da terceira via, no dia 12 de setembro. Tem a manifestação bolsonarista aí no dia 7, mas a do dia 12 de setembro é justamente para as pessoas que estão cansadas de toda essa impunidade, de toda essa blindagem, do toma lá da cá com o Centrão, que são avessas, portanto, a Lula e a Bolsonaro. É importante descrever que realmente essa é a manifestação, isso é uma descrição para quem se incomoda com tudo isso que está aí na pauta do dia. O primeiro bloco desse programa foi feito de 3 notícias que estão aí nos principais veículos de comunicação. Essas são as notícias do dia. O Flávio Bolsonaro lá votando contra um projeto que dificulta a lavagem de dinheiro, a suspensão da tramitação da denúncia de peculato, a emenda anti-Moro, a reforma eleitoral anti-Moro feita em cima da hora, para evitar que entre alguém disposto a melar toda essa barganha, essa avacalhação que é a política brasileira. Essa é a manifestação, para quem está interessado nisso. A gente acabou não falando da CPI, mas olha, a CPI é simplesmente fácil de resumir, que havia lá um banco, que não é banco, e que estava sendo usado para garantir o contrato da Covaxin, que foi apontado ontem nesse programa como o principal foco de investigação da CPI da pandemia. Viram lá que o imóvel no qual o diretor mora não está compatível com a renda dele, que o dono oculto pode ser o tal do Tolentino, que é ligado à turma do PP, do Centrão. Então é claro que tem que aprofundar essa investigação sobre personagens secundários, mas a gente já tem o quadro completo de que tinha uma turma ali fazendo um trabalho nas coxas, por meio de esqueminhas, para conseguir um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais, que iria para um paraíso fiscal.